Bom dia, pessoal. Quer dizer, bom dia não. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que você for assistir esse vídeo. Então, esse vídeo aqui especificamente é para conversar sobre limites infinitos, né? Como está dizendo aí, ó, aquele que nunca para, né? É uma maravilha. Então, eu vou tentar mostrar para vocês o que são esses limites infinitos e como que a gente trata para lidar um pouquinho com eles, certo? Vou tentar fazer tudo de uma vez para não ter cortes, certo? Então você vai ver minha tela de gravação aí agora rapidinho. E aí a gente vai começar a estudar um pouco. Bom, então olha só. Esse aqui é para a gente entender um pouco do conceito de limites infinitos. Então eu estou com a função aqui, ó. A função que eu escolhi é x igual a f de x igual a 1 sobre x, certo? Que seria essa funçãozinha aqui, né? Aí tem a pergunta, esse limite aqui, quando o x tende a zero de 1 sobre x existe, a gente já sabe que não vai existir, né? Porque quando você vem para cá, a função aumenta muito, quando você vem para cá, a função diminui muito, as laterais não são iguais, então não existe limite. Beleza. Agora vamos tentar analisar o que acontece com o comportamento da função quando este x ele se aproxima de zero para cá. Então eu tenho essa sequência aqui, ó, que é 1 sobre n. À medida que eu for aumentando aqui, vai aparecer o 1 dividido para n aqui, ó. Por exemplo, se eu botar aqui, deixa eu clicar, 3, né? Aí é o f de 1 sobre 3. Então esse n aqui representa o valor 1 sobre 3, que está aqui, ó, certo? E aí quando você calcula o f de 1 sobre 3, dá 3, certo? E vamos aumentar para ver para onde que vai esta função, quando o x vai para cá, para zero, né? Então olha só, quando ele vai vindo para zero, ele vai fazendo o seguinte, ó. Eita ferro, vai aumentando, 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 aumentando e nunca mais para, né? Parou aqui no 400 porque era o que dava para fazer, certo? Então, olha só, quando você vai chegando perto de zero, o valor da função vai aumentando demais, tá vendo aqui, ó, em cima? Isso quer dizer o que, né? Vamos lá. Esse limite aqui, para quando o x tende a zero, existe? A gente já sabe que não, né? Opa, a letra sai tremidinha aqui porque ele não tem a estabilização que a gente precisa, né? E esse daqui? Que é o que vai pela direita, né? Pela direita, os números aproximando assim, nessa direção, certo? Pela direita, você ia responder que ele existe ou não, certo? Lembrando que para o limite existir tem que dar um valor, né? Esse daqui não dá um valor. Então o que acontece com esse limite aqui? Ele também não existe, né? Olha aí, você vai ter que responder não. Mas sempre aumenta, né? Olha aí. Sempre aumenta. E essa é a noção que a gente tem quando a gente vai falar de limites no infinito, ou limite infinito. Quando a função, né, ela sempre aumenta o seu valor, a gente vai dar um nome específico para essa não existência, porque ele vai aumentando e nunca para de aumentar, né? Então a gente vai ter um nome específico que é dizer o quê? Que esse limite ele tende ao infinito, certo? Eu botei uma outra função para comparar aqui, ó. Se você pegar a função 1 sobre x ao quadrado, né? Aí são as bolinhas amarelas aqui. Essa função 1 sobre x ao quadrado, ela vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu clicar aqui, passar um ponto. Então, como é 1 sobre x ao quadrado, se esse n for 3, aí ia ficar 1 sobre 3 aqui. E aí você ia inverter e ficar ao quadrado, né? Ia dar 9. O que acontece, cara? Essa daqui aumenta muito mais rápido, essa, do que essa. Olha só, se você pegar isso aqui e ficar deslizando para cá, ó, olha só o tanto de valor que tem, né? Para 167, ó, o F está lá embaixo, mas a G já está lá em cima, ó. Certo? Então o que acontece, né? Isso daqui ela aumenta mais rápido, né? Isso vai ser importante para a gente daqui a pouco.
Tá vendo? Olha, enquanto ó, a F ela tá em 13, a G tá em 169, né? A distância aqui. Então dá a impressão que a G vai pro infinito mais rápido, né? Certinho? Então vamos voltar aqui. Então olha só, esse cara aqui não existe, né? Mas ele sempre aumenta. Então quando a gente tiver essas condições deste tipo, a gente vai dizer que a F, esse limite aqui, ele tende ao infinito, certo? Limite para quando x tende a zero pela direita de 1 sobre x, a gente vai dizer que ele é mais infinito, certo? Mas presta atenção, quando eu boto isso daqui, o limite continua não existindo, certo? Não existe. A ideia é que isso daqui indica que ele está sempre aumentando. Tranquilão? Então, vamos olhar um pouco para a definição aqui, ó, do que era, né? A definição formal que está aqui é bem parecida com a de limite que a gente tinha. Então, olha só, presta atenção. Dizemos que esse limite da f lá vai para mais infinito quando esse x tende a A, se para todo m maior que zero existe um delta maior que zero, tá ok. Se x fica perto do A, então o f fica maior do que m, certo? Tá dizendo aqui, ó, isso aqui significa que o valor da função é maior do que m. E para todo m, né, a diferença aqui é que na definição de limite a gente botava que era menor que um epsilon. Esse daqui tem que ser maior do que qualquer número. Esse m é muito grande. Então se a gente fosse olhar assim, né, se eu falar aqui, neste exemplo, falar assim, o m vai ser igual a 1000. Tem um valor quando o x tende a zero, que a função passa de 1000, né? Tem. Se eu botar aqui, ó, quando o x é 1 sobre 49, já está em 2000, né? Então ela passou. Aí ela está crescendo ainda. Aí eu falo, então eu vou pegar esse m igual a 2000, né? Passou já. Vou pegar esse m igual a 10.000, então. Será que tem algum x, quando ela está se aproximando de zero, o valor fica maior do que 10.000? Aí você vai mais perto do zero, lá, ó. Para x igual a 1 sobre 105, o valor da função é 11.025. Então isso daqui tem relação com esse m. Para qualquer m que você escolhe, a função aumenta. Então ela vai tender para o infinito. Certo? Beleza? Tem uma observação que eu botei aqui, ó, também vale para o caso do menos infinito. No menos infinito, deixa eu diminuir aqui e tirar essa função. Para menos infinito, o que acontece? O valor, quando se aproxima de zero por aqui, ele vai decrescer muito. Então ela vai para... ela decresce sempre. Então isso daqui ela vai para menos infinito. Certo? Belezura? Então a gente tem aí uma definição formal do que seriam esses limites infinitos, né? Que é quando a função explode e esta função ela pode explodir para cima, que é o positivo, ou para baixo, que é o negativo. Aí você fala que ela decresce sempre, certo? Então vou mostrar para vocês aqui, ó, um livro que a gente já tem conhecimento, que é o livro do Vilches, né? Obrigado, Vilches, por ter deixado o livro disponível aí pra gente. Então esse livro ele tem aqui umas definições, que é a mesma lá que eu botei, né? Ai meu Deus, desceu demais. A definição do limite quando você disse que ela vai para mais infinito e quando ela vai para menos infinito. A minha tá um pouquinho diferente, mas a dele também é bem parecido. E aqui ele fez um exemplo, né? Ó, aqui ele está falando o limite para quando x tende a 1 dá igual a mais infinito desta função aqui. Certo? Aí ele fez usando a definição. Quando a gente for fazer, não precisa usar a definição. Tá bom? A gente não vai usar essa definição aqui bonitinha, não. Certo? Então vamos lá. Qual é a coisa, né, desses limites aqui? Geralmente vai ser o seguinte, ó. Você vai falar assim, que a função ela vai para
mais infinito, tem até um negócio aqui, bem aqui, ó. Você vai dizer que ela vai ser mais infinito ou menos infinito quando for uma coisa dividida por, né, uma função dividida por outra, em que a parte de cima é constante e está dividido por algo que tende a zero. Aí ficaria não 0 sobre 0, né? Ficaria um número sobre 0, certo? Então quando está nessa condição aqui, você não tem mais o que fazer. Porque não dá para simplificar mais nada, porque não dá 0 sobre 0. Então você vai ter que ir atrás de uma outra coisa para tentar resolver. E essa coisa que a gente tem é fazer a análise dessa função perto do que está acontecendo com o limite, certo? Então vou passar esses exemplos aqui, que esses aqui não me importa muito. Aqui ele fala que dá para fazer essa definição utilizando limites laterais, né? Certo? Então você pode fazer pela esquerda ou pela direita. E aqui ele tem uma coisa interessante, que ele fala a proposição assim, ó. Para todo número natural, n, se você fizer o limite pela direita, de 1 sobre x elevado a n, fica sempre positivo, vai sempre estourar para mais infinito, ela sempre sobe, né? Se é pela esquerda, aí depende do sinal do n. Se o n é par, vai subir junto, se o n é ímpar, ela desce junto, né? Que é, por exemplo, esse daqui, ó. Essa daqui é 1 sobre x ao quadrado, então ela sobe para o infinito lá e pela direita, pela esquerda também sobe para o infinito, né? Então, dependendo, essas funções 1 sobre x, elas dependem da potência que está lá no x, né? Então vamos lá, o que você vai fazer para resolver essas bagunças, né? Para resolver limites que não dá para simplificar, você vai usar esse troço aqui, ó. Suponha que você tem duas funções, né? Tais que o limite da f que ele falou dá diferente de zero e o da g dá zero. Então, você vai ter, ó, quando o x vai para a fração f sobre g ela dá mais infinito se a fração é positiva para valores próximos de a. Então você vai pensar num valor próximo do seu limite e vai analisar, poxa, nesses pontos aqui é positivo ou negativo? Se for positivo, a função vai subir para mais infinito. Se a fração perto desse ponto que você está olhando aqui, o a, é negativo, a função vai diminuir para menos infinito, certo? Então é isso que a gente vai utilizar sempre, né? É o que está acontecendo nas proximidades das funções, tá bom? Aqui os exemplos dele, deixa eu ver se são bons. Não, vou pegar um exemplo mais simples, que eu tinha deixado lá pra gente fazer, ó. Cadê? Pera, calma, não, calma. Deixa eu procurar o exemplo, era o exemplo 1.1. Esse aqui, pronto. Tá, a gente vai olhar esse exemplo aqui, ó. Eita, eu bati no microfone, foi mal. Limite para quando o x tende a 5 pela direita de 4 sobre x menos 5, certo? Vou pegar aqui, escrever rapidinho. Limite para quando o x tende a 5 pela direita de 4 sobre x menos 5, certo? O que a gente tem, né? Vamos pensar aqui, ó. Dá para passar o limite direto, né? Não dá. Porque na hora que você botar 5 aqui, dá 4 sobre 0. Certo? Aí qual é a tristeza, né? Aqui é constante. Aqui é algo que vai para zero, né? Vai para zero. Então não tem mais o que fazer, certo? O que a gente tem que pensar agora? Tem que pensar no seguinte: e aí? O que acontece com essa função quando o x tende a 5 pela direita? Né? Eita, era para ser uma linha reta, calma. Deixa eu pegar a ferramenta certa aqui que ele vai fazer a retinha bonitinha. Pá, pronto. Então faz de conta que aqui está o 5. Se é pela direita, vai vir por aqui, né? Certo? Se é pela direita, se você está fazendo isso daqui pela direita, isso implica que o nosso querido x ele é maior que 5, né? Então, se o x é maior que 5, ó, se eu passo esse cara para cá, vai ter que x menos 5 ele é
maior que 0, certo? Então olha só, x menos 5 é maior que 0, ou seja, a gente sabe que esse carinha aqui é positivo, certo? Então olha só, esse cara aqui, ó, vou até botar de outra cor aqui para ficar mais bonito, né? Vou botar de amarelinho aqui, ó. Eita, apaguei o 5 também, apaguei o x, apaguei todo mundo. Ó, o negócio amarelo eu não consigo ver. Pronto. Esse cara aqui é positivo, né? E esse aqui também. Então, se a gente for olhar para aquela proposição lá que ele disse, olha, eu tenho que olhar nas proximidades, né? A fração é positiva lá. Então, esse limite vai para mais infinito. Certo? Então, vamos tentar responder agora, né? Com mais clareza. Você botar assim, ó. Como x tendendo a 5 pela direita implica que o x menos 5 é maior que 0, né? Então, 4 sobre x menos 5 é maior que 0 se o x tende a 5 mais, certo? Olha que bonito. Logo, esse limite para quando o x tende a 5 pela direita de 4 sobre x... Eita! X menos 5 é igual a mais infinito. Olha aí. Isso aqui está dizendo que o limite existe, né, cara? Está dizendo que esse limite aqui existe, né? Não, isso aqui está falando que ele não existe. Está falando que ele cresce sempre, ele aumenta sempre quando o x tende a mais infinito. Beleza? Então eu vou deixar esses outros exemplinhos aqui para vocês fazerem as contas parecidas. E só um último comentário. Às vezes nos livros eles vão falar que o nome para esse limite infinito é assíntota vertical, né? Certo? O que são essas assíntotas verticais? Quando você pega aqui, por exemplo, e faz uma reta, você fala assim, ah, esse número aqui, ó, x0 vai ser uma assíntota vertical para a função. O que isso está dizendo? Está dizendo que a função ela vai fazer uma coisa de ter um comportamento que a gente diz assintótico perto da reta. E aí ela vai fazer uma baderna assim, certo? Porque essa aqui vai ser uma reta em que a função vai explodir para mais ou para menos infinito. Beleza? Tranquilão? Então agora eu vou terminar esse vídeo para ele não ficar tão grande e vocês façam os exercícios, ó, até no livro do Vilches também tem. Dá uma procurada aqui, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá bonitinho. Olha o tanto de exemplo que tem, né? E aí a gente volta agora na parte dos limites para quando o x tende ao infinito. Beleza? Então é isso, meus jovens. Até o próximo vídeo.